a gente também tem dias específicos para falar assim, ó, quem sou eu na vida? E coisas simples, como por exemplo, a gente fez uma dinâmica essa semana que a sua férias inesquecível. Tinha menina que passou férias na França, outra passou na comunidade tal, outra não saiu de casa, outra passou com a avó. Quando elas começam a trocar histórias de vida em que gera empatia, porque todo ser humano vai ter algo em comum, não adianta, somos humanos. Com certeza. Gerou empatia, tem algo em comum e que eu começo a olhar a história do outro, sem julgamento, você pode ou não pode, não, tira o julgamento. Isso é um convite diário, tá? Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Elite Training e meu papo de hoje é com a Sandra Santos. A Sandra já trabalhou como técnica e preparadora física em clubes como a Portuguesa de Esportes e a Seleção Brasileira Feminina de Futebol. A Sandra também é idealizadora do projeto Meninas em Campo e atualmente trabalha como treinadora das categorias de base do Santos Futebol Clube. Eu conheci a Sandra durante a certificação da Athletic Lab que nós realizamos aqui em São Paulo em 2020 e foi a partir desse contato que nós iniciamos uma parceria entre o projeto Meninas em Campo e a Elite Training, onde hoje eu atuo como consultor de preparação física para todas as categorias de base. E esse trabalho envolve desde a montagem do espaço de treino, passando pela estruturação dos sistemas de preparação física utilizados por todo o staff e culmina com a educação dos treinadores e preparadores físicos de toda a base. Então, nesse podcast, nós conversamos de assuntos que exploram o papel do profissional de educação física, ultrapassando as fronteiras do treinamento físico e abrindo possibilidades para uma atuação mais ampla do profissional para sua atuação plena. Alguns tópicos que nós discutimos foram a trajetória que levou ela a seguir a profissão de educação física por inspiração de uma outra profissional da área, a sua experiência em psicologia esportiva e a pesquisa sobre o estresse em atletas de alto nível, especialmente no futebol feminino, como considerar e transferir o conhecimento sobre os aspectos de mentalidade e comportamento para o dia a dia de campo com os atletas de futebol, qual a identidade do projeto social Meninas em Campo junto ao Santos Futebol Clube e levantamos a questão do profissional de educação física que se desenvolvem de fora para dentro, ou seja, a falta de interesse no autoconhecimento para o comportamento humano e individualidade, que muitas vezes pode ser uma característica negativa do profissional. Outra coisa importante foi como tirar o foco do atleta em ser atleta pode tirar o foco do seu desenvolvimento pessoal, especialmente em atletas antes da fase adulta. Quais as estratégias usadas na prática com atletas de base para incentivar o desenvolvimento pessoal? Para onde estão mirados os interesses na busca de conhecimento do profissional de educação física da atualidade? Como atletas bem-sucedidos em campo podem não ser atletas bem-sucedidos na vida pessoal? E o que o profissional de educação física em início de carreira não pode deixar de aprender para que ele se considere realmente essencial? Um papo bem interessante e eu espero que vocês gostem. Olá, treinadores! Então hoje, como parte da nossa websérie, ou seja, uma série que a gente vai lançar abordando muitos assuntos dentro da nossa área da educação física. A gente sabe, nesses últimos meses especialmente, Sandra, obrigado por estar aqui hoje. Nos últimos meses a gente teve a oportunidade de trocar muita informação, da gente explorar um pouco mais do que você faz aqui, você conhecer um pouco do trabalho que a gente realiza na Elite. E eu considero o seu trabalho hoje como sendo um trabalho que é exemplo para um profissional de educação física, porque ele vai muito além da atividade física, Ele explora os aspectos emocionais, sociais, psicológicos, inclusive a gente colocou, eu estava conversando aqui antes, até familiares, que vão realmente influenciar na carreira de um atleta. Por mais que essa pessoa possa não se tornar uma atleta profissional, mas com certeza isso vai mudar a vida dela, Então, essa é uma questão que a gente pode levantar. Será que o essencialismo do profissional de educação física vai também conseguir mudar a vida das pessoas, mesmo que essa pessoa não vá se tornar uma atleta? Então são questões que a gente vai conversar aqui, mas primeiro, para a gente começar, eu queria saber, conta um pouco da sua trajetória, Então desde a sua formação, como é que você chegou aqui, Sandra? Bom, obrigada.
tá, pela essa oportunidade, obrigado por essas possibilidades de troca, né? Está sendo muito rico, eu estou crescendo cada vez mais com vocês aqui por perto, tá? Legal. A minha trajetória, ela vem, inclusive, inspirada numa profissional de educação física. Ela começou na minha adolescência, eu posso dizer assim, porque eu tive a oportunidade de fazer aulas de dança e fazendo aulas de dança, uma professora me despertou algo que eu precisava olhar para mim e me fortalecer. Ela me fazia olhar no espelho, me encarar e fazer uma coreografia sozinha na frente de todo mundo, para uma adolescente que era extremamente tímida. E ela me encorajou tanto a me olhar no espelho e a me encarar que eu falei, pô, eu quero ser igual a essa mulher. Então a minha trajetória, ela começa ali, ela não começa exatamente quando um profissional de educação física te provoca a se encarar. Foi a minha professora Cristina Carvalho, gosto sempre de trazer essa origem. Ali eu falei, eu quero ser igual a ela. Eu fui fazer educação física, fiz educação física, me formei em 99. Na época a opção era educação física ou psicologia, então eu já tinha essa dúvida, porque eu admirava muito saber lidar com as pessoas. E aí eu fiz educação física e na sequência eu fiz um ano de pesquisa em psicologia desportiva. Psicologia esportiva, isso. Nesse ano de pesquisa, eu fui analisar estresse no atleta de alto nível, especialmente futebol feminino. E aí eu comecei a olhar mais para comportamento e, em paralelo, fui criando a minha vida prática, né, atuação, como treinadora de futebol. Treinadora de futebol masculino na base, aí fui para o feminino, no salão, no social, no society e campo. Foi uma carreira de 15 anos como treinadora, em paralelo estudando psicologia. Não sou psicóloga formada, mas assim, é uma paixão que eu tenho porque eu comecei a entender que algumas coisas davam certo com o atleta. E por que dava certo de repente? Era a intuição, né? A forma como abordar o atleta, falar o atleta. Atleta que eu digo é praticante, tá? Até então a gente não estava no alto nível, mas já tinha esse espírito, né? De querer ser melhor a cada dia, ter disciplina, enfim. E aí eu fui construindo uma carreira, hoje eu faço 25 anos de atuação na área de futebol feminino, passando pelo universo social, aí alto rendimento e formação. Tive passagens pelo São Paulo, uma passagem rápida, portuguesa, ainda atuando no campo, depois me tornei coach esportiva. Como coach, me especializei em times, né, performance e equipes, então foram algumas formações aí que foram 4 anos de mergulho mesmo, de imersão, retiro, estudo sobre performance humana e como construir times vencedores. E aí eu vivi como coach esportivo aproximadamente 8 anos, 2012 a 2018, 2019. Isso foi fazendo com que eu tivesse saudade do campo, né? E aí cheguei na seleção brasileira como coach esportiva, comecei a ter mais saudade do campo, falei, bom, eu preciso levar esse conhecimento de mentalidade, de comportamento para o campo. Como que eu faço isso? Aí a inquietude de colocar isso em prática como treinadora foi aumentando e esse ano eu retorno ao campo como treinadora, né, e com esse desejo de olhar o atleta de uma forma integral como treinadora. O que a gente pode usar de conhecimento de mentalidade, de comportamento, do universo do atleta, desde campo, família, a chegar, né, e despertar essa vontade de ser atleta, de onde que pode vir isso ou não. E aí agora eu sou como treinadora da base feminina, como você falou, e desde 2016 eu idealizei um projeto social que é o Meninas em Campo, onde eu pude, como projeto social de formação e alto rendimento, colocar em prática aquilo que eu acredito como mentalidade, desenvolvimento humano e esporte. Então o projeto ele tem essa identidade, que inclui esse olhar, né? Eu vou olhar o ser humano, o que pode potencializar esse ser humano a partir da sua história de vida, então traz a história de vida junto, com a família inclusive, aí coloca no desenvolvimento, traça meta, plano de ação, entende o que é mentalidade vencedora ou não e usa o esporte para potencializar essa menina. E uma coisa que você falou, Sandra, que é muito importante, dessa primeira pergunta, é que toda a sua trajetória que você contou agora, ela já começou, né, pensando no ser humano, pensando na pessoa, pensando no desenvolvimento de dentro para fora. Que é um discurso que a gente dificilmente ouve de profissionais, né? Geralmente a gente está pensando, a gente enxerga os profissionais quando eles falam da educação física, é de fora para dentro. Então, quais exercícios, quais métodos, quais sistemas, né? E ele esquece que aquilo ali vai ser empregado no indivíduo que muitas vezes ele não conhece, muitas vezes ele não conhece a si próprio, né? Muito menos o interesse de conhecer outras pessoas. Então a maioria dos profissionais não se dão ao trabalho ou não tem a curiosidade de entender antes sobre seres humanos
para entender como é que aquilo que ele aprendeu na parte da ciência do esporte pode beneficiar aquele ser humano, por mais que aquele ser humano esteja inserido dentro de uma equipe, de uma instituição, mas que ainda assim é o individual, é o indivíduo que conta. E interessante daquilo que você falou, que você realmente pensou, entrou na área pensando de dentro para fora, porque é assim que você foi estimulada. Sim. Então foi sobre essa perspectiva que você aprendeu a enxergar a educação física. E na minha visão, infelizmente, isso não é ensinado hoje. O profissional ele aprende a pensar de fora para dentro. Então, Sandra, qual é a importância dentro agora dessa trajetória de 20 anos, né, trabalhando com atletas, desde recreativos até profissionais hoje, né, e com essa trajetória que você tem por diversas equipes, estando aqui hoje idealizando um projeto no Santos, como é que o aspecto social influencia no dia a dia, né? Então, assim, conta para nós algumas coisas que, por exemplo, como é que isso mudou a vida de algumas atletas, né? Como é que isso ajudou algumas atletas a despertar algo que elas não sabiam que tinha, né? Como é que isso, de repente, tornou aquela atleta que talvez poderia simplesmente ser um talento desperdiçado, alguém que hoje está numa situação favorável, que basicamente representa uma minoria dentro do esporte, do futebol feminino principalmente. Sim. Vou falar uma coisa que pode assustar no começo. O primeiro é não focar em ser atleta. Por quê? Quando você foca em ser atleta, especialmente com uma intensidade altíssima, onde eu cobro a performance diretamente de cara o tempo inteiro, eu tiro o processo da menina de se entregar à jornada como pessoa. E muitas vezes isso leva, e aí vem até daqueles estudos, né, iniciais de psicologia esportiva, a um estresse antes da fase adulta. Ela pode ter um baita potencial como atleta, só que antes da fase adulta e do seu ápice, ela fala, eu não quero mais. Porque foi tão, sabe, contra a parede, você tem que ser atleta, sabe? Você tem que ser feliz, você tem um potencial e você pode explorar isso. E a cada passo da jornada, ela tem que gostar disso. Ela tem que gostar de se transformar como consequência na atleta. Então, se apaixonar pela jornada é muito mais importante do que colocar ela contra a parede e falar, você tem que ser atleta. Porque, de repente, ela já tem uma vantagem ali, sabe, uma habilidade ou um talento diferenciado. Eu até escutei, não foi atleta, foi de uma cantora, numa entrevista, falou assim, todo mundo falava que eu tinha que ser cantora, porque ela já cantava, tudo, mas eu queria também ser pintora e fazer outras coisas. E aí ela se afastou da mídia para poder desenvolver outros talentos e não deixou de cantar. Porque se ela ficasse ali, de repente esse estresse, essa cobrança externa seria prejudicial. Então, o primeiro é se apaixonar pela jornada, tá? Como consequência ser atleta, como consequência ser uma pessoa vencedora, que independente de que eu possa ser atleta ou não, eu posso ser vencedora. Eu não preciso ser atleta para ser vencedora. Então, voltar a mentalidade para a pessoa performando a cada dia 1% a mais. Aí vem, né, várias frases aí que se usa popularmente de autoajuda, enfim, cabe. Um dia, 1% a mais a cada dia, você como pessoa, Luiz, o que você pode fazer melhor hoje? Como profissional, como pai, como, sabe? Sim. E aí gostar disso, eu gosto de performar, eu gosto de estar melhor comigo, eu gosto de assumir responsabilidade, eu gosto de... Quando a gente traz isso, como que a gente faz isso? Não tem muito segredo não, a gente olha o ser humano em primeiro lugar. Quem é essa garota que está chegando? No projeto ou na base do Santos? Qual que é a história de vida dela? E isso não precisa nenhum momento grande, basta. Antes do treino, em alguns dias da semana, todas elas têm um período ali, 1 hora antes do treino, de desenvolvimento pessoal e profissional, antes do campo. Nesse período, ele é explorado tanto o modelo de jogo, o entendimento tático, fazer leitura, fazer uma análise. Legal, isso a gente chama de hard skill, né? Que é a habilidade técnica, que vai para o campo. Eu vou usar essa habilidade como atleta. Mas antes disso, a gente também tem dias específicos para falar assim, quem sou eu na vida? E coisas simples, como por exemplo, a gente fez uma dinâmica essa semana que as suas férias inesquecíveis. Tinha menina que passou férias na França, outra passou na comunidade tal, outra não saiu de casa, outra passou com a avó. Quando elas começam a trocar histórias de vida em que gera empatia, porque todo ser humano vai ter algo em comum, não adianta, somos humanos. Com certeza. Gerou empatia, tem algo em comum e que eu começo a olhar a história do outro sem julgamento, você pode, eu não posso, não, tira o julgamento. Isso é um convite diário, tá? De tirar o julgamento, eu começo a fortalecer conexões. Quando eu fortaleço conexões,
eu começo a trabalhar a coesão de grupo. Coesão de grupo tem o pertencimento, eu me sinto parte dessa família, independente das nossas diferenças ou da sua história de vida e da minha história de vida. Aí eu começo a colocar pessoas potencializando juntas, sabe? Não é só eu comigo, é eu comigo, eu com o outro e eu dentro do futebol. E assim é com a história de vida, assim é com autoavaliação, assim é com competição, quais são os times que estão chegando, de onde vêm esses times, quando surgiu a história, qual a história do time que eu vou vestir a camisa. Então, é despertar, eu uso um processo aí, né? Ela vem como jogadora, ela tem que gostar de jogar, da ousadia, da alegria, vai pra cima, gingar do brasileiro, coragem, sabe? Para criar soluções na jogada, na vida. Sempre essa analogia com a vida. Porque, na verdade, o jogo é uma grande... é vida, né? Sim, com certeza. O futebol, ele traz isso. Gostou de jogar, legal. Ela passa para a segunda fase, que é ser guerreira, gostar de aprender. O despertar a curiosidade para novos pensamentos, novas experiências, novas soluções juntos, sabe? Buscar solução comigo e com o outro, o que a gente pode fazer junto? Isso é desenvolvimento humano puro, só que eu posso usar o jogo para isso. Ou posso usar um momento antes do jogo para isso. E aí gostar de aprender com gostar de jogar é adquirir superpoderes, conhecimento, autoconhecimento para autodesenvolvimento. Então tudo vem a partir do autoconhecimento. O que você me fala quando você fala dos profissionais é que é uma pena até, porque nós como profissionais precisávamos olhar para nós e olhar assim, tá, o que eu conheço de mim para eu desenvolver uma equipe. E aí por fim a menina passa a ser atleta. Ela vai usar esses superpoderes para falar, agora eu quero colocar isso em prática como atleta. Então é uma jornada, percebe como é? E é bonita essa jornada, entendeu? É entrar pro jogo, gostar de aprender sobre tudo. Por que a atleta tem que fazer, tomar suplemento ou não, tem que fazer um treino preventivo ou não, o que é mentalidade? Ela tem que gostar disso, não é só o jogo. E aí gostou disso, aprendeu vários comportamentos, passou por autoconhecimento, desenvolvimento, legal, quero ser atleta. É uma consequência e ela tem que escolher isso na hora certa, sem posição nenhuma. Olha, imagina rapidamente se a gente pudesse passar por isso. Então assim, infelizmente a nossa formação ela faz pensar realmente de fora para dentro. Mas como eu falei no começo, o que iniciou a minha jornada foi aquela professora de educação física, que me fez olhar como pessoa para mim. Então, ter esse autoconhecimento, inclusive, em muitos momentos eu uso ela como um gatilho. Eu faço as meninas se olhar no espelho e falar assim, me lembra isso, me dá coragem, muda. Porque a história de vida, quando a gente olha para a nossa história, a gente percebe o que dá o gatilho, sabe, de empoderar ou não. Com certeza. Então essa é um convite para a jornada. Sandra, tudo isso que você falou é tão interessante porque a gente, como profissional de educação física, a gente muitas vezes se atém só ao aspecto físico, né? E a gente está falando aqui, basicamente não tocamos em assunto nenhum com relação a treino, a gente está falando só da jornada pessoal e como isso influencia depois a parte física. Mas é como ela consegue enxergar todo o processo, né? Então, ok, então se eu vou ser uma atleta, o porquê eu vou ser, o que eu sei de mim, e agora estou pronta para chegar lá no campo e poder desempenhar, performar o meu máximo. Quando você enxerga o profissional, então, hoje, né? E você vê aonde está a profissão hoje e para onde a gente está caminhando, você enxerga os profissionais caminhando para esse lado, de entender mais sobre outras áreas que não só, né, dentro da nossa educação física, ou você ainda a gente está engatinhando nisso ainda? Você percebe que os profissionais estão entrando muito na área pensando só no resultado final, sem querer passar pelo processo, que é tão importante, como a gente falou, quer dizer, de autoconhecimento para poder ser espelho para outras pessoas, para que a gente realmente consiga chegar em algum lugar. Você vê esse caminho nosso, no futuro próximo que seja, mais para essa área do autoconhecimento, para que a gente possa agora fazer o que a gente gosta de fazer de uma maneira mais completa, ou você ainda percebe que desde as instituições de ensino até toda a iniciativa do profissional, ele acaba caminhando para um caminho que está distanciando justamente disso. Você enxerga algo assim? Você sabe, você consegue, vendo de fora um pouco, para onde a gente está indo? Eu consigo ver que existem os dois caminhos hoje. Que a massa ainda está indo mais para um conhecimento técnico, de performance pura, seja ela do entendimento do jogo
a parte física. E existe um caminho já aberto para o autoconhecimento uma alta performance, sabe? Eu costumo falar alta performance com impacto coletivo. É onde eu realmente vou performar, só que aquela performance ela vai trazer um impacto coletivo que é bom para mim, de novo, para o outro, para o clube e para o todo. Tem uma frase que é bem usada, né? As pessoas são contratadas por habilidades técnicas, né? Ou hard skills, como é falado hoje em dia, e são demitidas ou fracassam por falta de habilidades sociais, né? Habilidades socioafetivas, né? Que são as soft skills, inclusive. Então, assim, eu vejo que hoje existe uma clareza maior sobre esses caminhos e ainda uma escolha, talvez até porque o tema acaba sendo novo, eu vejo que ainda é novo isso, uma escolha ignorante por não conhecer ainda ou não saber como fazer, de ir radicalmente para a habilidade técnica. Então, assim, eu vou saber do jogo, vou ser melhor especialista sobre o jogo, ou sobre preparação física, ou sobre velocidade, está cada vez mais específica, né? Então tem o cara que está se especializando em velocidade, o outro em força, potência, jogo, transição, ataque e pessoas. A gente não consegue fazer as pessoas jogarem. Então, eu vejo que existe o caminho, uma escolha em massa ainda para cá, mas porque falta uma formação ou um olhar para si e falar, tá, o que eu posso fazer nessa área? E aí fica muito intuitivo ainda, que é o que eu me enxergava lá atrás, quando era treinadora na primeira versão da minha vida. Era bem intuitivo, dava certo. Só que quando eu comecei a estudar, eu falei, putz, por isso que dá certo. Aí entendi que a psicologia positiva relacionada à história de vida, às escolhas, sabe, um ambiente externo, aí ficou uma delícia trabalhar. Só que hoje falar de soft skills ou falar de autoconhecimento para atleta ou para o mundo da performance, essa ignorância que impede das pessoas escolherem mais esse caminho, é como eu enxergo, tá? Não quer dizer que seja, mas assim, eu vejo dessa forma, ela é uma ignorância daquilo que eu ainda não conheço, sabe? Eu precisava ter uma curiosidade maior e de mergulhar nisso, porque quando é falado nisso, ainda parece que separa tanto a vida social, tipo trabalho social, trabalho e desenvolvimento de pessoas e performance. Existe uma fala assim, e se não for atleta, o que ele vai ser? Eu falo o contrário, e se ele for atleta, que tipo de atleta ele vai ser? Exato. Entendeu? Porque a gente tem uma gama aí, times de atletas de alta performance que são falidos na vida, no casamento, na vida financeira, no vício, porque ele só aprendeu a performar no campo. Então, assim, meu convite é que repense isso que a gente está reproduzindo de forma automática, né? Todo mundo fala isso. Vamos trabalhar a cidadania, porque se ele não for atleta, ele vai ser um bom cidadão. Eu não entendo essa frase. E ela é repetida. Ela é repetida. Ela é repetida. Ela vira um mantra, né? Ela é um mantra, exatamente. Mas que mantra é esse, gente? Que a gente fabrica, sabe, performance e não dá sustentabilidade mental mesmo, sabe? De manter essa performance no campo, na vida, durante a carreira, pós-carreira. Então, assim, eu vejo, infelizmente, que existe uma clareza. Alguns que já olham para isso, eu vejo como os profissionais diferenciados hoje em dia. Eu acho que são aqueles profissionais que escolhem onde trabalhar e que mantêm uma performance constante em qualquer projeto que entre. Os outros entra e sai, sabe? Ganha e perde e causa, assim, a gente mais perde atleta do que revela. Exatamente. Mas é o processo, né? Às vezes, para você conseguir selecionar aqueles que vão ser realmente, você precisa, né? No caminho fica muito mais gente do que chega. Sim. Né? Mas eu acho que tudo isso que a gente tem conversado aqui, né, é tão curto, mas tão rico, que faz a gente começar a repensar, né, essa questão de, como foi a primeira questão que a gente levantou quando a gente começou aqui a nossa conversa. Então, ser essencial, né, não é mais uma questão de simplesmente falar, agir. Isso. Então, assim, se a pessoa quer ser essencial, ela realmente estudou ou ela sabe o essencial. Porque para você se considerar como sendo uma pessoa essencial, você tem que ter estudado o que é ser essencial. Então, será que quando você tem um cliente ou um atleta, você sabe o essencial daquela pessoa para conseguir fazer com que ela realmente tenha o essencial para a saúde dela? Antes de poder levantar a mão e falar, mas eu me acho essencial. Bom, você pode achar qualquer coisa, está no seu direito.
Mas, mais uma vez, não é aquilo que você acha, é aquilo que como os outros te enxergam. E eu, particularmente, eu tenho a minha visão, você tem a sua, a gente está pegando a visão de outros profissionais, e eu vejo que é uma questão que foi um momento interessante, porque levantou uma questão que vinha há muito já se balbuciando, se cochichando, mas ninguém colocava. E agora isso veio à tona, não só na nossa área, mas acho que em diversas áreas, né? Mas o profissional de educação física, por ser uma profissão nova, né, que foi regulamentada em 98, por ser um profissional ainda que está engatinhando, né, para se conhecer. Então, tudo isso que a gente está conversando não é em detrimento ao profissional, nem às instituições de ensino. Eu acho que é parte do processo, até que a educação física tem aí 100, 200 anos de história, como tem outras profissões, como a medicina, o próprio direito, né? A gente ainda vai ter que passar e tropeçar muito, até no próprio discurso que a gente faz hoje, talvez mude daqui para frente. Então é normal, mas a gente também não pode achar que porque é normal, a gente simplesmente senta e espera que as coisas aconteçam. A gente tem que buscar, a gente tem que acelerar esse processo de conhecimento. E aí, Sandra, para a gente finalizar, dentro da sua trajetória, né, como profissional, se você puder colocar isso em itens ou pelo menos alguns fatores que você considera importante, o que você poderia falar para o profissional de educação física hoje que está começando ou que já está na área há um tempo? O que ele não pode deixar de saber ou de conhecer para poder realmente se tornar um profissional essencial? Se eu pudesse falar com cada um, eu sempre, e quando treino a equipe que vai trabalhar comigo, né, eu trago isso. Primeiro, olha para fora. Tem uma frase que resume o que eu vou falar. Conheça todas as teorias, todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, sim, tem que saber tecnicamente sobre tudo que a profissão, né, pede. Mas ao olhar para fora, escolher o seu nicho de atendimento, olhe mais para isso, para o outro, né? Até uma curiosidade, hoje no mundo do futebol e da formação, existem universos diferentes de meninas. Quem é a menina brasileira, quem é a menina que procura futebol, quem é a menina que vem da comunidade, quem é a menina que vem de 2 horas e meia, às vezes tem uma menina que vem 2 horas e meia enquanto outra vem em 10 minutos. Aquela menina que vem 2 horas e meia, às vezes ela está almoçando no caminho, ou ela vai chegar sem almoçar, porque senão ela não chega a tempo. Olhar para fora é conhecer bem o seu público. Criar momentos em que elas possam se reconhecer. Seja ela um grupo de atletas, um grupo de terceira idade, ou um grupo de futebol masculino, feminino, seja qual for o esporte. Então tem que ter esse momento de integração humana. Olhar para o outro como potencial, todos. Porque às vezes aquela que você julgou limitada, se você mudar uma chave no pensamento dela, ela solta, né? O nosso potencial ele é muito travado pelo julgamento e as questões da sociedade. Então, não julga de cara, mas olha como potencial e que chave que eu tenho que virar naquela cabeça. Aí, convida cada um a se encorajar para a jornada mesmo. As perguntas são poderosas, mais do que a fala. Quando a gente dá o caminho inteiro, vai por aqui, faz isso, 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 eu já estou travando mais ainda aquela. Seja ela, sabe, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer nicho. Mas quando eu pergunto onde você quer chegar, o que você pode fazer de melhor hoje, o que você aprendeu hoje, o que você traça de objetivo para você essa semana, eu estou perguntando. E perguntar encoraja. Porque alguma coisa eu vou ter que te dar de respostas. Seja ela uma ação, uma resposta, ou puta, que cara chato, por que ele me provoca tanto? Entendeu? Perguntar encoraja. Então, olhar para o outro, conhecer bem o seu nicho, integrar pessoas e usar o poder da pergunta. Isso tem muito a ver com ser líder. Então, seja especialista, mas olhe um pouquinho para desenvolver, através do seu autoconhecimento, o seu poder de liderança. Porque todo profissional de educação física ou pessoa que queira se torna um líder. E aí você vai ser seguido naturalmente. Você não precisa dar o caminho para todos, você vai encorajar as pessoas na jornada. Entendeu? Mas tem que olhar para isso, tem que querer isso. Legal. Sandra, obrigado pelo papo, acho que foi super enriquecedor ter a sua experiência, ter a sua perspectiva. Esse é o nosso objetivo, realmente conseguir reunir essas informações e buscar, né, procurar lugares e pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Que às vezes não são aquelas que estão o dia inteiro na mídia social, talvez não sejam aquelas que ficam ali querendo promover o seu trabalho às custas só de propaganda, mas que realmente no dia a dia fazem um trabalho que gera diferença. Acho que é assim que a gente vai impactar o mercado e assim que a gente vai realmente conseguir mudar
como as pessoas enxergam a nossa área, tá? Então, obrigado, acho que você contribuiu muito e a partir desse nosso papo aqui a gente vai explorar muita coisa ainda, muitos assuntos. Espero que a gente possa ter esse papo numa outra circunstância, falando de outras coisas mais para frente. Sim, sim, com certeza. Obrigada a vocês, sucesso aí nessa jornada. Obrigado, Sandra.